Produtores de banana de matriz do Camaragibe estão sendo orientados a identificar e combater um inseto que, se não for descoberto a tempo, pode se transformar numa praga e causar grandes estragos à plantação. Ele é bem pequenininho, mas é capaz de destruir uma plantação inteira. Um inseto que pode se transformar em uma praga. A broca do rizoma, também conhecida como moleque da bananeira, é um inseto que, dependendo do nível de infestação dele na área, pode se tornar danoso ao produtor. É a principal praga que vem diminuindo a produção dos produtores. Ela se aloja no rizoma da bananeira. O rizoma é a parte que fica embaixo da bananeira, essa parte aqui de baixo. Aqui a gente chama de caule, mas na verdade isso é um pseudo-caule. O caule verdadeiro da bananeira é o rizoma, que se encontra aqui na parte de baixo, que a gente pode ver ele aqui. Esse daqui, essa parte aqui para baixo, a gente tem o rizoma. Então, a broca do rizoma, na verdade, é uma larva, que é o inseto na fase jovem, que ela se aloja nessa parte aqui e começa a fazer galerias. A gente observa aqui vários orifícios que são provocados por essa larva, que ela começa a se alimentar dos tecidos do rizoma. E essas galerias, elas, além de servir de porta de entrada para outras doenças, outros patógenos, pode chegar, ela provoca na planta redução do crescimento. Se a planta estiver em produção, vai provocar redução do tamanho do cacho, do tamanho dos frutos e, em níveis maiores, pode ocasionar, inclusive, o tombamento dessa planta. Os estragos podem ser grandes. Ela pode causar danos. Em média, aqui no Brasil, a gente tem relatos que em torno de perdas de produção em torno de 30%. Podendo chegar até 80% a 100%, dependendo do índice de infestação dessa praga, ou do inseto. Olha, gente, os estragos ficam bastante visíveis quando a gente compara uma bananeira sadia com outra que já foi atacada pelo inseto. Aqui a gente tem dois bons exemplos. Essa aqui é uma bananeira saudável, olha só. Os cachos são bem maiores, tem muitos frutos e os frutos são maiores também. E aqui logo ao lado, aqui vizinha a ela, tem essa outra bananeira que já foi atacada pelo besouro. As folhas delas são mais secas, amareladas, os cachos são menores, com menos frutos e olha só o tamanho das bananas que são da mesma variedade. Petrúcio sentiu o efeito da praga nas terras dele. O sítio tem 5 hectares e a plantação é toda de banana. Os frutos iam morrendo, né? Ia morrendo e eu não sabia o que fazer. Eu fui olhando, saiu. Eu pensava que era outras coisas, mas não tinha experiência para isso aí. Mesmo assim, eu sou agricultor, mas não tenho experiência para isso aí, né? Aí eu tive de procurar uma ajuda sobre a Coparc, né? O primeiro passo é o monitoramento. Com o uso de iscas feitas com a própria bananeira, é possível identificar o nível de infestação do plantio. O trabalho inicial a ser feito é o monitoramento desse inseto, ou seja, fazer o levantamento populacional para identificar se o inseto se encontra no nível de equilíbrio ou se ele atingiu o nível de dano econômico. Como é que é feito o monitoramento? A gente vai utilizar iscas feitas com pseudo-caule da bananeira para poder atrair esses insetos. Essas iscas devem ser tiradas de bananeiras que já produziram cacho, no máximo até 15 dias após a colheita. Então o produtor ele pode fazer a colheita do cacho e utilizar o pseudo-caule, que a gente chama de tronco da bananeira, para poder confeccionar essas iscas. Então a gente faz iscas aqui de um tamanho em torno de 50 centímetros e racha ela no meio. Então essa isca, a gente chama ela de isca tipo telha, devido ao formato que ela fica. A gente limpa a área e coloca ela com essa parte cortada, virada para baixo, certo? Então a gente coloca ela espalhada na área, em zigue-zague, distanciadas pelo menos com 10 metros de distância de uma para outra. E semanalmente o produtor ele vai voltar nessas iscas e vai fazer a contagem desses insetos que foram atraídos. Essa isca ela tem que ser trocada a cada 15 dias, porque a atratividade dessa isca ela só dura 15 dias. Então, a coleta é semanal e os insetos podem ser destruídos e a isca tem que ser trocada quinzenalmente. Então, como é feita a contagem desse inseto? Isso aqui é uma isca que já foi colocada há pelo menos 15 dias e a gente está voltando aqui para fazer a localização dos insetos, a contagem.
Então é um trabalho minucioso que a gente vai tirando camada por camada. Não é só olhar por cima. Não. Se olhar por cima, a contagem vai mascarar o resultado, porque o inseto ele gosta de se alojar nessas camadas da bananeira. Então aqui ó, a gente já identificou um inseto na fase larval, que é aqui que a gente chama de broca do rizoma. E ele pode estar tanto como adulto e como larva. Principalmente como adulto. Já serve para contagem. Exatamente. Não, aí a contagem dele da fase larval, a gente conta separadamente. Para a contagem, a gente quantifica os que estão na fase adulta, ou seja, o besouro. Depois de diagnosticar, é hora de combater. O controle pode ser químico ou biológico, que é o mais indicado. Ele é feito com um fungo reproduzido no arroz. É só filtrar com água e formar a calda que será aplicada. Foram lavados 3 kg de fungo em 10 litros de água. Existem 3 opções para o produtor fazer esse controle, essa aplicação. Ele vai utilizar as mesmas iscas que a gente utiliza para o monitoramento, que é a isca do tipo telha, só que numa quantidade, no mesmo formato, nesse formato aqui, certo? Então, ele vai utilizar na quantidade maior, em torno de 50 a 100 iscas por hectare. Tem esse formato e tem um outro também que pode ser utilizado. Tem outro tipo de isca que também é muito utilizado, que é a isca tipo queijo, né? Que se trata de você, após a colheita do cacho, você corta a planta cerca de 30 centímetros do solo e aí essa planta que ficar com 30 centímetros, você vai lá e corta mais uma fatia de 10 centímetros do caule. No formato de queijo. No formato de queijo. E aí esses 10 centímetros você vai lá, coloca em cima novamente e deixa lá porque os insetos vão ser atraídos. E aí, semanalmente, você faz o mesmo trabalho de monitoramento. O controle começou a ser feito aqui no sítio do Petrúcio há mais ou menos 3 meses. E olha só o resultado. Conseguimos encontrar os besouros parasitados pelo fungo. O plantio está quase livre da praga. Estava 40%, hoje eu vejo 30% já resolvido. Graças a Deus, estou bem satisfeito com isso aí. As terras ficam em Matriz do Camaragibe, uma das regiões de maior produção de banana do estado. Esse inseto tem dado muito prejuízo a gente. Nós temos aqui, juntando os agricultores nossos, mais de 50 hectares de bananas, entre prata, comprida, e no caso ele tem dado muito prejuízo a gente. E nós buscamos, né, através disso que nós estamos fazendo aqui, uma solução de forma eficiente, agroecológica, que não venha a prejudicar o meio ambiente e que seja eficaz ao combate desse inseto. Segundo o engenheiro agrônomo, para fazer a calda do controle biológico, devem ser diluídos 3 quilos de arroz em 20 a 50 litros de água e devem ser feitas 20 iscas por hectare.